Atenção! Você, meu querido Pavinato, tenha força. Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. É bem isso o que Barroso vem fazendo com o Brasil. Negando as aparências, disfarçando as evidências. Negando as aparências de que ele é um juiz político. Afinal de contas, derrotou o bolsonarismo. Negando as aparências de que é um juiz imparcial. Negando as aparências, que nem são aparências, são realidades por ele assumidas, de que ele não está no STF a fim de ser um juiz, um aplicador da lei, mas sim um estruturador de políticas nacionais, como se ele tivesse voto. E, por fim, disfarçando as evidências. As evidências de todas essas aparências confirmadas por ele próprio, por suas palavras e ações, seus votos, suas entrevistas, suas palestrinhas, disfarçando através de linguajares rebuscados. Estamos aqui a discutir se é o ilícito administrativo ou se é o ilícito penal. Um linguajar não acessível à população brasileira. Um linguajar não acessível à maioria dos jornalistas. Um linguajar que é suficiente para saciar aqueles que não conhecem a técnica, a teoria, a doutrina do direito. Então, neste país da piada pronta, vem da Inglaterra a imagem de Barroso cantando evidência. Ei, maravilha! Isso mostra que ele não serve nem para cantar. Até para cantar ele não é bom. Há duas, a piada pronta, uma música que diz: vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2024. Espero que ninguém tenha se queimado ao pular a fogueira de São João. Muito embora nós brasileiros já estejamos tostados com esta fogueira das vaidades e das injustiças que queima o Brasil. Meus amigos e minhas amigas, eu já chego pedindo o que eu peço sempre, todo dia, todo momento. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja como for, para falar de amor, mas não do Lula. O que eu peço para vocês é o 3 Cs. 3 Cs não é, repito aqui, cagar, comer e copular. Os 3 Cs são curtir, comentar e compartilhar. Então curta, deixe o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Ao lado do seu joinha, seu like e seu gostei, ele tem que ficar inteiro branquinho. Você aperta lá, ficou branquinho. Você curtiu, que é o preço de todas as lives que eu faço aqui pelo YouTube. Você comenta à vontade. Aqui não tem censura. Parece o programa antigo da Leda Nagli, sem censura. E você, se puder, compartilha. Vamos partir este pão. Não este pão, porque eu já estou ficando a capa da gaita, mas o pão do conhecimento, o pão do debate livre e sem mimimi.
Então, curtiu, comentou e compartilhou? Eu quero dizer a vocês o seguinte: eu estou aqui na minha casa falando com vocês, não estou no nosso estúdio, como tradicionalmente, porque daqui a pouquíssimo, daqui a 2 horas, às 19 horas, 7 da noite, eu estarei com meu amigo Gustavo Segré, o argentino mais amado do Brasil, para o lançamento oficial deste livro aqui. Javier Milei, Viva a Liberdade. Caraca, olha que capa linda. Fui eu mesmo que fiz o design da capa, tá? Ficou muito lindo, né? Este livro aqui é uma coletânea com os artigos fundamentais do pensamento econômico e político do Javier Milei, que foi eleito presidente da Argentina. O Leonardo Facco, vocês vão ver aqui, é o organizador, é um amigo do Milei. Leonardo Facco, ó, tá aqui no rodapé. Ele é presidente do movimento libertário na Itália, amigo do Milei. Então, há alguns anos, ele pegou os principais artigos publicados pelo Milei, que explicam o seu pensamento econômico, que contextualizam, explicam o seu pensamento político, os traduziu para o italiano e montou o livro Viva la Libertà, carajo! E fez uma entrevista com o Milei lá em 2020, ou seja, há quase 5 anos. Publicou, foi um sucesso na Itália e no ano passado, em 2023, antes do final das eleições, o Leonardo Facco voltou a Buenos Aires, acompanhou o processo eleitoral, foi embora antes do resultado das eleições e publicou a segunda edição italiana desse livro aqui. Então a segunda edição italiana tem os prefácios do Leonardo Facco, os artigos, os mesmos artigos do Javier Milei e uma nova entrevista com o Javier Milei, às vésperas de ser eleito, eles não sabiam ainda, e também um novo prefácio em que o Leonardo Facco conta como foi a dinâmica da campanha eleitoral na qual o Javier Milei acabaria se sagrando vencedor. E lançou a segunda edição na Itália. A editora Almedina Brasil, que é dona do selo Edições 70, que é, né, a editora mais respeitada em língua portuguesa no mundo, comprou os direitos deste livro. Aí me convidaram, e eu aceitei com muita alegria, traduzir o livro para o português, traduzir os 2 prefácios do Facco, o primeiro e este que ele conta como foi a dinâmica eleitoral, os artigos essenciais do Javier Milei, né, sobre o que ele pensa em economia e política, e as 2 entrevistas que o Leonardo Facco fez com o Milei, aquela de 2020 e a última de 2023, e ainda acrescentei, porque como eu traduzi depois que o Milei já tinha ganho as eleições na Argentina, eu incluí os 2 primeiros grandes discursos do Javier Milei nesta edição brasileira de Viva a Liberdade, carajo, que é o discurso da posse, na qual eu estive presente, com muito orgulho, com muita alegria. O Pittoli também estava lá com a gente, o presidente Jair Bolsonaro, a Michele. Foi uma festa muito linda, foi uma festa linda demais. E eu incluí então o discurso da posse do Javier Milei e também incluí o discurso que ele fez no Fórum Econômico Mundial de Davos, em que ele diz que um empresário bem-sucedido é um herói. Então aqui você vai encontrar, neste livro, a apresentação que eu fiz para a edição brasileira, o prefácio a esta edição brasileira do meu amigo Gustavo Segré, que vai estar hoje comigo no lançamento oficial às 19 horas, espero que você também esteja, possa estar. Então tem a minha apresentação, o prefácio do Gustavo Segré, o prefácio da primeira edição do Leonardo Facco, o prefácio da segunda edição do Leonardo Facco, que nos conta
nos dá a dimensão como é que foi o sufoco para que o Javier Milei conseguisse vencer umas eleições em que a mídia toda estava a favor do candidato da Cristina Kirchner. É algo bem parecido com o Brasil mesmo. Então ele conta com riqueza de detalhes, como foi o dia a dia da corrida eleitoral. É bem interessante. Na sequência, os mais esperados textos, né, que são os textos do Javier Milei, os textos nos quais ele nos fala sobre o seu pensamento econômico. E vale dizer, o Milei é o primeiro professor de economia libertário a ser eleito presidente de uma república. É o primeiro libertário da história a se tornar presidente da república. Então, o livro está dividido assim. A apresentação, a edição brasileira que eu fiz, é minha homenagem ao Milei, que todo mundo chamava de louco, extrema-direita, e eu falei, se ele é louco, ele foi louco no sentido das cartas de Paulo Apóstolo. Porque ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E esse louco está levando a Argentina a uma situação econômica que ninguém jamais poderia sonhar. Sonhar. Então esse louco conseguiu fazer a inflação regredir. Este louco conseguiu dar superávites mensais à Argentina. E na semana passada, a Argentina conseguiu um feito histórico que ninguém podia sonhar também, que foi 2 dias de inflação zero. A situação da Argentina era tão caótica que ninguém esperava que ele fosse conseguir alguma coisa. E ele tem operado um verdadeiro milagre, o que o alça à condição de um dos líderes políticos, de um dos chefes de Estado mais sensacionais, mais competentes e mais importantes da história. Porque na história nós não encontramos alguém que tenha chegado à chefia de um governo, de um país que estava totalmente devastado economicamente e que conseguiu, mesmo contando contra ele a imprensa dizendo que era um louco, um extremista, os militantes dizendo que era um louco, extremista, líderes internacionais, exceto a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália. Que eu tenho a honra de dizer, eu votei na chapa da Meloni. E ele tem conseguido fazer coisas que ninguém, nenhum presidente, nenhum chefe de Estado que tenha chegado ao poder em um país tão quebrado como a Argentina conseguiu fazer em tão pouco tempo. A própria Margaret Thatcher, que salvou a Inglaterra da quebradeira, precisou de mais tempo. E o Milei, ele tem uma coisa engraçada, porque ele é contra o gradualismo. O gradualismo é aquela coisa, vamos de pouquinho em pouquinho, vamos fazendo um acordo aqui, um acordo acolá. Coisa que é muito comum nos políticos brasileiros. Não, ele é contra gradualismo. Para ele a economia tem que ser aplicada, pura, porque com gradualismo é uma fórmula econômica danificada, que não resolve as coisas. Então Milei está conseguindo entregar o que prometeu e tendo sucesso com isso. Muita gente que cuspiu para o alto vai receber o catarrão na cara. Pessoal da Globo News, pessoal da imprensa dos outros países, Lula, tá aí. O louco, mais louco para enganar esses sábios, que nem sábios são espertalhões que se enriquecem com a pobreza do povo argentino. Então, neste livro, Viva a Liberdade, Carajo, que eu traduzi, fiz a versão brasileira, né, a versão em língua portuguesa, também é comercializada em Portugal, então a versão em língua portuguesa. O livro está dividido assim. A primeira, logo tem a minha apresentação, a edição brasileira. Na sequência, o prefácio escrito pelo Segré, que é economista e argentino, que esteve conosco também na posse do Milei em dezembro, foi uma festa linda demais. Depois da minha apresentação e do meu prefácio, tem o prefácio à segunda edição italiana. Por que o prefácio à segunda edição italiana? Porque é onde
O Leonardo Facco, que organizou a versão original desse livro em italiano, ele conta, ele faz um apanhado geral das ideias do Milei e, o que é mais interessante, conta como é que foi o dia a dia, porque ele ficou lá em Buenos Aires para acompanhar o dia a dia da corrida eleitoral. Então é muito interessante. Então, a apresentação, prefácio, edição brasileira, o prefácio do organizador italiano que conta esse corre das eleições, o prefácio à primeira edição, né, que é a apresentação à primeira edição do livro, e aí nós entramos nos textos do Milei. Os textos do Milei, né, neste livro, que é um livro de autoria do Milei, nós temos 3 partes, eu dividi em 3 partes os textos do Milei. A primeira parte é o pensamento econômico do Milei. O professor Milei nos ensinando a sua economia. Na segunda parte do livro, nós temos os planos do Milei para a Argentina. Então, qual é o pensamento político do professor Javier Milei? A terceira parte, que é a parte que eu incluí, são os 2 discursos que ele fez já como presidente. O primeiro na posse, o segundo no Fórum Econômico Mundial. A terceira parte se chama Com a Palavra, o primeiro presidente libertário da história. Aí, por fim, uma quarta parte, que é a parte que eu chamo de anexos, eu coloquei a entrevista que o Facco fez com o Milei em 2023, a entrevista que o Facco fez com o Milei em 2020, um texto sobre o Milei do sócio do Javier Milei, o que era sócio dele, né, no escritório de consultoria econômica, e, por fim, a plataforma eleitoral com a qual ele foi eleito presidente da Argentina no ano passado, em 2023. Então, além de traduzir, reorganizar, ampliar e fazer a apresentação deste livro aqui, que vocês que estiverem em São Paulo vão ouvir falar hoje, vão estar comigo e com o Segré na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional da Paulista, às 7 da noite, daqui a pouquinho. Além de traduzir, apresentar, ampliar, reorganizar, eu fiz notas. Por exemplo, só para explicar para vocês, porque essas notas são importantes. Então, ele é um livro anotado por mim. Então, eu explico muita coisa que, para um libertário, já é compreendido. Para um argentino, já é compreendido. Mas para o público brasileiro e português não é. Então, para não excluir leitores, porque eu acho importante que todo mundo conheça o pensamento econômico e político do Javier Milei, porque é isso que nós precisamos no Brasil, eu fiz as anotações. Por exemplo, eu vou pegar aqui alguma parte do livro para mostrar que a gente precisa acompanhar essas notas. Por exemplo, uma parte do texto aqui, na página 63, eu vou ler para vocês. Javier Milei sempre diz que é um minarquista. O que é um minarquista? Lá na Argentina todo mundo está acostumado, porque Javier Milei sempre ensina. Para um libertário, um economista que lê esse livro, já compreende. Mas como eu fiz esse livro para que toda a população possa compreender, eu faço a nota, eu vou explicando. Aí tem a nota. Na filosofia libertária, né, aí eu escrevi, na filosofia libertária, minarquista é aquele que defende a chamada minarquia. Quer dizer, o estatismo mínimo. Em outros termos, um Estado caracterizado unicamente pelo monopólio da força a ser aplicada tão só e exclusivamente na proteção do indivíduo em razão de danos intencionalmente provocados por outros indivíduos injustamente. Em suma, um Estado com apenas 3 funções: a função militar,
a função policial e a função judicial, em função dos indivíduos e não do Estado. Aí nós vamos mais para frente, por exemplo, coisas da história da Argentina que a gente não sabe. A gente malemar sabe a história brasileira, que se dirá, né? Que se dirá da história que se dirá da história argentina. Então, por exemplo, quando ele fala aqui, o artigo do Milei, né? Todavia, a crise conhecida como Rodrigazo, nós não sabemos o que é Rodrigazo, então eu explico para vocês em nota. Rodrigazo, conjunto de políticas econômicas anunciadas em 4 de junho de 1975 e imediatamente implantadas pelo então recém-nomeado ministro da Economia de Isabelita Perón, viúva e herdeira política de Juan Domingo Perón. Ela era vice-presidente, a mulher era vice-presidente dele. Celestino Rodrigo era o nome do economista, por isso Rodrigazo. Um apadrinhado político do todo-poderoso ministro do Bem-Estar, Previdência, isto é, do primeiro-ministro de fato de uma verdadeira rainha da Inglaterra, que foi Isabelita Perón, José López Rega, guru espiritual de Isabelita e tão poderoso e temido como fora o místico russo Grigori Rasputin na corte do czar Nicolau II. López Rega era conhecido como El Brujo, e aí eu vou contando essas histórias. Aliás, o López Rega tentou ressuscitar o Perón quando ele morreu. Então eu conto essas particularidades da história e é um livro que está delicioso de ler. Viva a liberdade, carajo! Não é? Aqui na quarta capa, né, na parte de trás do livro, eu resumo, eu apresento ao leitor o quanto segue. Presta atenção. Cambalacho. Um dos tangos mais famosos na Argentina. Cambalacho. Um dos expedientes mais ardilosos na política, que vem se tornando a prova de bala, ou a própria bala, dos canhões dos piratas progressistas. Palavrões tornaram-se males mais graves do que roubo, homicídio e estupro. O cambalacho torna-se estrutural. Triunfa a hipocrisia e morre a democracia. Por isso, Javier Milei é um herói. Ergue-se com o carajo sempre à boca, o primeiro presidente libertário da história, vencedor absoluto da luta na lama das eleições argentinas de 2023, esteve, de um lado, sozinho, mas incentivado pelas torcidas das redes sociais que, para horror dos donos do poder, viabilizaram a Vox Populi, a voz do povo. Nesta obra, o leitor descobrirá que, atentando-se ao precioso versículo paulino, esse grande mestre da economia pode ter sido louco, mas o foi para enganar os sábios. Sábios cambalacheiros. Predicado comprovado nas lições do professor Milei em cada capítulo deste livro. Boa leitura. Então tá aqui esta apresentação que eu fiz desse livro. O lançamento oficial é hoje, daqui a pouco, daqui 1h30, hein? Na Livraria Drummond. Para quem não sabe onde fica a Livraria Drummond, ela fica no Conjunto Nacional, que fica na Avenida Paulista, ali na Avenida Paulista, esquina com a Rua Augusta. Então você chega na Avenida Paulista, esquina com a Augusta, tem o Conjunto Nacional. Você entra no térreo do Conjunto Nacional, tem lá a Livraria Drummond. Você vai se encontrar comigo, vai se encontrar com o Gustavo Segré no lançamento oficial da edição brasileira deste livro do Javier Milei. Maravilha, tá ali. E o projeto gráfico, então? Ele tá lindo, tá maravilhoso. É uma das impressões de livro mais bonitas que eu já vi na minha vida. E tudo isso para incentivar você. Porque você precisa conhecer as ideias do Milei.
porque nós precisamos de homens públicos assim no Brasil. Então eu tenho um encontro marcado com cada um de vocês, com a família de vocês. Se estiverem em São Paulo, estão intimados. Não tem desculpa para não irem. Então, aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, esquina com a Augusta, tem o Conjunto Nacional. Lá no térreo, você entra no Conjunto Nacional, tem a Livraria Drummond. Daqui 1h30, eu e o Gustavo Segré lá estaremos para o lançamento oficial de Viva a Liberdade, Carajo, um livro de Javier Milei, traduzido, apresentado, anotado e ampliado por mim, Thiago Pavinato, e com o prefácio do nosso querido Gustavo Segré. Então eu vejo vocês daqui 1h30, às 19 horas, 7 horas da noite, 7 da noite, na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, tá? 19 horas, 7 da noite, conto com a presença de vocês. Visto tudo isso, falado desse livro que tá lindo, gente, e eu gosto de livro de cheiro novo, eu gosto de livro de cheiro novo, eu gosto de cheiro de livro novo, não, e a impressão tá muito linda. É uma obra de arte, desculpa, eu não resisto. Ainda mais que eu que bolei a capa, eu resisto ainda menos. Da mesma maneira que eu idealizei a capa do meu livro do Lampião. Mas essa do Milei, eu montei, inclusive, o arquivo, né, com a estrutura de cores, etc. Foi muito legal. Esse livro é mais um filho para mim. Tá? E eu quero que vocês sejam os padrinhos. E o batizado é hoje, então todos lá na Livraria Drummond. Eu já falei do Barroso cantando, não falei? Você deixou like quando eu cantei, quando eu falei do Barroso? Cantei. Jamais cantei tão feio assim. Deixou o like lá? Compartilhou o link? Então, por favor, faça agora, não perca mais tempo. Deixou seu like enquanto eu falava do livro? Deixa seu like, compartilha. Se está em São Paulo, vai lá para a livraria daqui a pouco se encontrar comigo e com o Segré no lançamento oficial desse livro. Se não está em São Paulo, avisa seus amigos, seus familiares que estão em São Paulo. Hoje é dia de festa, mas não porque o Barroso cantou, porque, ó. Então eu já falei do Barroso, já falei do livro. E o que eu tenho a dizer agora é... Tem muita notícia hoje. Tem muita notícia assombrosa hoje. Mas como eu preciso fazer esta corrida daqui para a livraria, né, me deixar ficar aprumadinho, bem bonito para receber vocês, eu escolhi uma só, para, na verdade, me queixar com vocês dessa notícia. Se você não deixou like, deixe agora, não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar, porque tem uma notícia que eu não podia deixar de tratar com vocês. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, ele, Alexandre de Moraes, deu 10 dias para o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, se explicarem sobre a lei que criou o programa Escola Cívico-Militar no Estado. O prazo foi estipulado após o Partido dos Trabalhadores, o PT, ou Partido das Trevas, acionar o Supremo e solicitar a suspensão cautelar da lei das escolas cívico-militares, alegando que as consequências políticas dessas escolas põem em risco a democracia. E o Moraes foi sorteado o relator dessa ação. Que coincidência! O ministro determinou ainda que os autos sejam enviados na sequência ao advogado-geral da União, Jorge Messias, e à Procuradoria-Geral da República, ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que terão 5 dias para se manifestar. Esta é a segunda ação que o STF recebe sobre as escolas cívico-militares. Antes do PT, o PSOL também pediu que a lei sancionada por Tarcísio seja declarada inconstitucional.
afirmando que o governo estadual não tem competência para legislar sobre modelos educacionais. O governo paulista pediu a rejeição da ação do PSOL, negando que o programa seja inconstitucional. Em suas argumentações ao Supremo, a gestão de Tarcísio disse que o papel do monitor militar não se confunde com o de professor. Aspas das palavras do governo de São Paulo ao Supremo. Por meio da atuação dos monitores policiais militares, o programa objetiva garantir o desenvolvimento do ambiente escolar adequado que promova a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e atue no enfrentamento da violência, além de promover a cultura da paz no ambiente escolar, e é o que a gente precisa. Nessa segunda-feira, o programa de escolas cívico-militares de Tarcísio prevê que policiais militares ensinem os alunos sobre o que são os três poderes, o que é muito válido. Porque se as crianças não são ensinadas, a gente fica vendo esta vergonha de atuação, que é a atuação do Alexandre de Moraes. A gente tem que ouvir essa vergonha de fala e assistir a vergonha da atuação de ministro como o Luiz Roberto Barroso. A gestão paulista elencou esse tema entre os conteúdos integrantes da atividade extracurricular, que se chama Projeto Valores. Bom, meus senhores, é de uma gravidade tal, nós estamos vivendo uma falta de democracia tão grande que é o PT, e parece que só o PT e o STF é que tem cometido incessantemente crimes contra o Estado Democrático de Direito. Crime contra as instituições brasileiras. E aqui, através do judiciário, né, desse super judiciário, desse ministro, que é o Alexandre de Moraes, nós vemos claramente um atentado, um golpe com violência, porque o judiciário é a representação final do monopólio da violência do Estado, contra um governo legitimamente eleito, que é o governo do Tarcísio de Freitas, que é a legislatura paulista. Então nós estamos vivendo um golpe, que é claro que não vai dizer que é golpe. O federalismo não comporta esse tipo de ação do ministro Alexandre de Moraes. E ele, como ministro do Supremo, deveria sabê-lo. E deveria aplicar ao PT e ao PSOL a multa que ele aplicou à coligação da campanha presidencial do Jair Bolsonaro. Isso é mais uma evidência que eles vão disfarçando, que eles vão negando, de que neste país nós vivemos sobre um regime de cometimento contínuo de crimes contra a humanidade, na modalidade da perseguição política de pessoa e grupos de pessoas por motivo político. Essa ditadura tem que acabar. Devia ter multado como multou, por litigância de má-fé, sem sequer ter distribuído o processo na época das eleições, à coligação do Bolsonaro. Mas PT e PSOL fazem o que quer. E depois o Alexandre de Moraes ainda tem a cara de pau de dizer que não tem lado político, de dizer que não é um aliado do PT. Eu dizia que o PT sem o Alexandre de Moraes, eu quero dizer que o PT sem o Alexandre de Moraes sequer teria se reerguido. E é uma vergonha o que estão fazendo contra o povo do Estado de São Paulo. E eu faço parte do povo do Estado de São Paulo, além de fazer parte do povo brasileiro. Isso é um crime contra o povo do Estado de São Paulo. É um crime contra o federalismo, contra o governo do governador Tarcísio
e contra a legislatura dos nossos deputados estaduais. É uma vergonha. A que ponto nós chegamos? Eu queria me estender mais com vocês, porque eu sempre gosto de estar com vocês, mas o dever me chama, eu preciso ficar apresentável para ficar bem, tentar ficar bonitinho, né, ajeitadinho. Não vou fazer plástico, mas quero ficar o mais apresentável possível para me encontrar com você, com a sua família, com seus amigos. E se não estiver em São Paulo, avise seus amigos, seus familiares. Eu espero vocês para o batizado desse meu filho novo. Espero vocês para o lançamento oficial do livro de Milei, traduzido, anotado, apresentado e ampliado por mim. Viva a liberdade, carajo! Lançamento oficial, o evento oficial é agora, hein? Então dá tempo ainda, por isso que eu estou terminando. Para dar tempo de você se organizar e ir lá para o Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, na Livraria Drummond, se encontrar comigo e com o Segré, às 7. Se quiser chegar um pouquinho mais tarde, a gente vai estar lá. Mas eu recomendo chegarem às 7. Bom, quem não curtiu, por favor, não me negue a curtida. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Mas, por favor, hoje, compartilhem essa festa que vai ser o lançamento oficial desse nosso livro. Nosso. Porque eu não faria nada se não fosse por vocês e se não fosse a credibilidade que vocês me dão. Então, um beijo gigantesco. E eu vejo vocês daqui a pouco. Ah, e até amanhã, no Faroeste Brasileira, no canal da Revista Oeste, que é ao vivo das 2 às 4, e às 5, aqui no Pavivi, sem mimimi. Tchau, tchau. Você, meu querido Pavinato, tenha força.